Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Existem países que têm mais homens do que mulheres, existem países que têm mais mulheres do que homens. Mas a grande maioria tem um número mais ou menos parecido, mas sempre tem um pouquinho a mais de mulher. Até porque um dos fatores é que morrem mais homens do que mulheres. Esporte violento, trabalho mais pesado, com mais riscos, uma série de fatores. Então tem sempre um desequilíbrio um pouquinho para mais de mulher. E talvez também porque as mulheres sabem renunciar. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Agora, nós temos que respeitar o seguinte. Quando você pega a maioria dos países da África, existe a poligamia. E o número de mulheres nas tribos é bem maior do que o número de homens. Então, um homem pode ter até 4 mulheres desde que ele consiga sustentá-las. Se você chega lá e fala para ele que ele só pode ter uma mulher, que senão ele vai para o inferno, conforme algumas pessoas falam, ele larga as outras 3, elas morrem de fome. Porque eles criam uma sociedade estruturada para viverem e conviverem assim. Então nós temos que prestar atenção para não levarmos ao pé da letra, porque ele fala que é uma conquista social. Dentro daquela sociedade, com toda a estrutura cultural que eles têm, para mudarmos da poligamia para a monogamia, tem que fazer um trabalho social muito grande. Se você não tem condições de fazer esse trabalho social, não condene, não julgue, respeite. Então, em todos os padrões, em todos os países, em todas as culturas, tem um motivo daquilo acontecer, daquilo existir. E nós temos que saber respeitar e saber que a transformação se dá a longos períodos. Ninguém vai chegar lá e falar assim, a partir de hoje não pode mais isso. Você vai criar problema. Então nós temos que saber respeitar. E o radicalismo sempre cria problemas, porque existe uma estrutura, você não pode, de repente, tirar aquela estrutura da sociedade que vai dar problema. E como foi dito ali, cada nação tem a sua história e tem os seus motivos, inclusive, para fundar suas leis. E tudo tem ali um equilíbrio dentro da vivência deles. Então a gente tem que considerar isso. A transformação, nesses casos, leva bem mais tempo, porque as ajudas sociais são muito poucas. E aí, se a gente ainda não sabe colocar em prática a questão 930 e 793 do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver mais à frente, se a gente não sabe colocá-las em prática, então respeitemos as condições culturais de cada país. Logicamente que nós não estamos falando que deve fazer desta ou daquela forma. Nós estamos colocando que o respeito à cultura vigente em cada país tem que existir para tomarmos as atitudes compatíveis com cada necessidade em cada momento, para que as coisas estejam sempre acontecendo da melhor forma possível, para todos. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Então, tem o equilíbrio, seria impossível. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz que desaparece pouco a pouco. Não contrariamos nada do que está aqui, apenas antecipamos o comentário. Portanto, o comentário está dentro do que está dentro do Livro dos Espíritos, o respeito tem que existir, são momentos que aquela cultura, aquele país vive. Com o passar do tempo, as coisas vão se reajustando, vão se ajustando e tudo se encadeia para o progresso social do conjunto. Parte 3ª, capítulo 5º, da Lei de Conservação. Instinto de conservação. Meios de conservação, gozo dos bens terrenos,
necessário e supérfluo. Privações voluntárias, mortificações. E a gente aguarda vocês no próximo capítulo. Deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ajude-nos a divulgar as mensagens espiritualistas para que todos nós possamos nos melhorar, entender todas as inter-relações que existem entre todos nós e procurarmos respeitarmos-nos mais uns aos outros. Portanto, é importante que você compartilhe, que você nos ajude nesse trabalho de divulgação da luz. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam em nossos lares e em nossos corações. E lembrando que no site da FEB Editora você encontra o Livro dos Espíritos e muitos outros livros que ajudarão a iluminar seu caminho. Agradecemos a todos vocês que nos assistem e que possamos estar juntos, estudando o Livro dos Espíritos, que a paz e o amor de Jesus possa estar presente no lar de todos vocês. Bom estudo!